Olá, tudo bom? Bem-vindos ao canal Convida. O objetivo desse canal é um bate-papo com pessoas numa idade parecida com a da Gerardo, né? Não com a minha. Eu estou numa idade bem inferior a dele. É um bate-papo com o pessoal da tua idade. Feito? No vídeo anterior, a gente bateu um papo sobre alguns dados do IBGE, alguns dados da OMS, que tratou de temas para tentar ilustrar que essa comunidade, essa população de idade maior não está sozinha, né? Às vezes aparece o idoso numa condição de isolamento. Isso não é uma verdade. Como a gente viu no vídeo anterior, tem 1,3 bilhões de pessoas do mundo que vivem e convivem nessa realidade. Então a gente vai bater um papo hoje sobre a longevidade e pedir para vocês, por favor, deem o like de vocês, compartilhem, acessem, se inscrevam no canal, que vocês vão poder desfrutar da minha companhia. Do Gerardo não, a Gerardo é muito velhinha, mas da minha vocês convivem comigo, tá bom? Tá certo. Vamos ver qual é o tema de hoje então. Como vamos apresentar para nossos amigos? A gente puxou esse dado aqui interessante, Gerardo, que a gente está tentando mostrar, e eu fiquei um pouco assustado até, sobre o que era envelhecimento nas décadas anteriores. Então, se você puxar aqui na década de 30, qual que era a expectativa de vida das pessoas na década de 30? 35 anos. Se veja, 35 anos, como você está com 90, então você já teria morrido uns 60 anos. Fácil. Não, mas estou brincando, mas é verdadeiro. Né? Imaginem, na década de 30, se a gente parar para pensar, faz mais ou menos, é uma geração atrás só. Com certeza, meu pai é dessa década. E a expectativa de vida dele, quando ele nasceu, era de 36 anos, 35, é um absurdo. E eu puxando aqui, na nossa geração, e agora falando um pouco sério, eu e o Gerardo somos a mesma geração, se puxar os dados aqui, a nossa expectativa era de 50 anos mais ou menos, o que é um absurdo. Ou seja, a gente já superou isso, né? Isso. E tem sido mundial. Na verdade, países desenvolvidos estão um pouquinho mais adiantados no tema da expectativa de vida, mas no geral, na maioria dos países, a expectativa de vida vai sendo incrementada. É uma questão que é global. Ou seja, a longevidade, que é o tema do vídeo de hoje, é algo que comprovadamente ela vem se estendendo, né? O Brasil hoje nós já temos uma perspectiva de envelhecimento aí, de se chegar acima dos 70 anos. Correto. Não vou dizer que a gente está grudado, não, mas está se aproximando de países como Itália, Japão, que são hoje os líderes nesse tipo de indicativo, nesse preditor, né? Em 2050, a nossa expectativa de vida, ou seja, 2050 está longe, mas ao mesmo tempo está aí. A expectativa de vida é acima dos 80 anos, em média. Isso, se a gente parar para pensar, é uma coisa curiosa de se analisar. Por quê? Porque se as pessoas vão viver mais, e você fez um comentário hoje, que eu acho que é legal você reproduzir, que você falou algo, eu vou pedir que você faça claro, o comentário. O tema é assim, não é igual viver muitos anos a viver muitos anos com qualidade e com saúde. Então, os americanos, até eles utilizam conceitos diferentes de longevidade, que eles chamam de lifespan, mas eles também falam de a quantidade de anos com saúde, que seria o health span. E como que é? Health span. Health. Tem que fazer assim, health. Então, para nós, o importante é chegar a uma idade com saúde, por ser independente, ter sua cabeça bem em seu lugar, poder desfrutar com os amigos, ter uma vida social e ter uma saúde boa para compartilhar com seus filhos, com seus netos. Isso é muito mais importante do que chegar aos 100 anos, mas sem saúde. E eu achei tão importante o que você falou, e foi uma brincadeira aqui, numa conversa informal, porque é verdadeiro. Né? Se você tem uma perspectiva de chegada, de sobrevivência, 70, 80, 90, alguns são centenários, que seja uma chegada com boa qualidade. Isso, né? Porque não adianta também a pessoa ter uma perspectiva de 90 anos, mas ao mesmo tempo ela não tem ciência dos cuidados,
do estilo de vida que ele precisa adotar para chegar nessa idade com qualidade. E daí vem vai lá. O interessante, Adel, é assim, chegar numa idade é um tema cronológico, certo? Porém, se você chega com qualidade de vida, então você já começa a falar de outros conceitos que não é só o cronológico. E aí o que nós queríamos apresentar hoje são esses conceitos adicionais, que não é só envelhecer cronologicamente. Tem um envelhecimento que é biológico. E esse envelhecimento biológico depende muito dos seus hábitos de vida. Então você tem pessoas da mesma idade, mas que biologicamente têm idades bem diferentes. Por isso você vê algumas pessoas da terceira idade que estão em uma condição sumamente boa, que tem uma vida social, uma vida de exercícios físicos, que é bem diferente a outras pessoas que sim estão mais deterioradas. São as dimensões do envelhecimento, né? Hoje, também, você veja que dia rico, né? Hoje, o Gudrian Neufert Fernandes é um repórter do SBT, que é uma rede brasileira importante de comunicação, é uma rede nacional, e o Gudrian, ele foi meu atleta e ele me liga periodicamente, é uma pessoa que eu tenho uma proximidade muito grande, e a gente estava conversando sobre isso, sobre a questão da longevidade, e eu comentei com ele, você sabe das zonas azuis? Ele falou, sei, mas não tenho profundidade nisso. Eu falei, assista o nosso vídeo lá que a gente vai comentar sobre as zonas azuis. Isso, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então, só voltando à questão das dimensões do envelhecimento, essa questão cronológica é um marco, né? Tem uma brincadeira que diz aí no Brasil, depois de 60 anos você vira um Fusca, né? Não vale mais o ano de nascimento, de fabricação, o que vale é o estado de conservação. Então, é muito importante isso que você cita, que a cronologia é um preditor, mas existem outras dimensões de envelhecimento, como você bem comenta, a questão social. No vídeo anterior, nós vimos que uma das características dos grupos longevos ou mais longevos é a questão social de não viver sozinho. Então, o tema do vídeo passado ele foi interessante porque ele tinha uma narrativa para vocês que é você não está sozinho. E, curiosamente, nessas zonas azuis, um dos marcos referenciais das zonas azuis é a questão de você não estar sozinho. Ou seja, a tua vida, a dimensão social, ela é importante. Porque a pessoa mais velha, normalmente, ela se coloca, muitas vezes, em isolamento. E é o que vai numa referência, numa diretriz do bom envelhecimento, não estar sozinho. E vem aí, sabe que uma coisa, Adel, nós temos que tomar uma responsabilidade sobre isso também. Porque algumas pessoas falam assim, que a minha família já não me visita, eu tô isolado, deixei de trabalhar. Mas depende muito de você. Você tem que manter seus amigos, você tem que procurar se reunir com pessoas, você se abrir um pouco às possibilidades de compartilhar com outras pessoas. Você não pode ficar sendo a vítima de que meus filhos meus parentes me abandonaram. Eu acho que também tem uma responsabilidade pessoal de você procurar se abrir, né? Se incluir. Manter os amigos é uma coisa fundamental, você manter contato com os amigos. Hoje foi de novo hoje, eu estou falando muito hoje, né, mas é realmente que dia rico. Uma das coisas que eu estava conversando com esse meu amigo é isso, de você se incluir em vários grupos sociais. Quando você é jovem, você é criança, você tem as tuas turminhas lá. Então é importante também na tua vida, independente da idade que você se encontra, que você tenha o teu grupo, o grupo do clube, o grupo da natação, o grupo da caminhada, o grupo do baralho, eu tenho amigos que gostam de bailinho, o grupo do bailinho, o grupo do futebol, o grupo do churrasco. Então é importante essa convivência nessas dimensões de envelhecimento. Outra coisa importante é a questão psicológica, né? Nós vimos no vídeo anterior que um dos termos aplicado às pessoas mais velhas é o senil, né? Que a pessoa mais velha é o senil.
mas eu quero reforçar, e fique à vontade para você reforçar também, que a questão da senilidade, na visão nossa, ela tem muito mais uma questão relacionada à patologia. Então, quando você se coloca, o cara é senil, o cidadão é senil, essa senilidade, ela tem uma relação patológica. Então, do ponto de vista psicológico, é muito comum também você ver a pessoa mais velha às voltas com questões psicológicas. Esse isolamento pode levar a uma depressão, às vezes por falta de cuidados relacionados à saúde, a demanda medicamentosa é muito alta, então acaba sendo um envelhecimento senil. Isso. E no meu ponto de vista, não sei o teu, só para você saber, a gente não prepara muito bem os textos que a gente vai conversar, a gente gosta de ter uma conversa bem espontânea. No meu ponto de vista, a senilidade não é uma coisa legal, porque ela está muito mais relacionada à doença do que à saúde. Então nós temos que prevenir isso. Sabe, Adel, que eu penso que a senilidade é uma consequência das outras formas de envelhecimento. Se o seu envelhecimento biológico está bem, se você está funcionando bem, se seu relacionamento social está bem, toda a sua psicologia vai estar bem. Você só envelhece quando você deixa de interagir, quando você deixa de ler informações novas, quando você deixa de se interessar pelas questões que acontecem, quando você deixa de se relacionar com de se informar. Pessoa, aí você começa a ficar senil, porque o nosso cérebro, se você mantém o cérebro ocupado, fazendo coisas boas, se divertindo, descansando bem, comendo bem, você não vai ser um senil. É verdade. E é uma consequência. E uma última dimensão, não que seja final, ponto final nisso, mas é uma última dimensão na nossa abordagem, né, hoje, é a questão do envelhecimento também funcional. Então, hoje existem dados aí sobre as AVDs, atividades de vidas diárias, e a gente percebe que algumas pessoas chegam numa idade mais avançada sem capacidade funcional de execução, às vezes, de tarefas básicas. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um colega meu que tem uma clínica, nós estamos aqui nesse exato momento na cidade de Curitiba, sul do Brasil, né, estado do Paraná. Ele tem uma clínica aqui que as pessoas que chegam a ele, às vezes não têm independência para higiene pessoal. A pessoa não consegue tomar banho, porque ela não consegue perceber. E daí a gente conversando, é algo que mereceria até um aprofundamento nosso. Porque quando você fica mais velho, você tem algumas perdas, né? Então você percebe às vezes algumas pessoas numa condição e não consegue aprofundar a dimensão de que a pessoa tem que tipo de perda. Você tem perda visual. Se você tem perda visual, isso atrapalha a tua funcionalidade. Você pode ter perda auditiva, perda olfativa. Então às vezes a pessoa pode até, desculpa o termo que eu vou usar, é um termo ruim, para estar cheirando mal. Mas ela não percebe porque ela tem uma perda olfativa. Às vezes ela não escuta bem e faz de conta que ouviu e não está participando da conversa. Por quê? Porque não está entendendo o que está sendo conversado. Então, se existem recursos, que se utilizem desses recursos, né? Para que se tenha uma funcionalidade melhor. Com certeza. Aí uma das perdas maiores tem a ver com a perda de massa muscular. E quando você perde massa muscular... Perda biológica. Uma perda biológica, física. Mas ela vai ser também uma perda funcional. Sim. Quando você já não consegue se valer por você mesmo. É o que você falava, você não pode cuidar da sua higiene, porque você não tem a massa muscular necessária para se mobilizar, para você usar seus recursos biológicos. Então a funcionalidade está muito ligada com a biologia, como você cuidou de seu corpo. E aí a importância, Adel, de nós ser responsáveis com nós mesmos, com como nós cuidamos de nós, como nós nos alimentamos, como nós temos os nossos hábitos de vida, vão definir muito como que nós vamos chegar a essa idade avançada e como vai ser nossa funcionalidade. Depende muito do que, fora de algumas doenças, depende muito dos nossos hábitos de vida. É verdade. E como último tópico do nosso bate-papo hoje, só lembrando, compartilhem, deem um like, se inscrevam no canal, a gente vai trazer temas muito interessantes para a gente conversar
Aceitamos críticas, façam comentários, façam perguntas que nós nos colocamos à disposição para responder. Também. Aceitamos doações. Brinca. Tá certo. Bom, como último tópico hoje, nós vamos bater um papo sobre as zonas azuis. O que são essas zonas azuis? Alguns pesquisadores, gerontólogos, eles descobriram que no mundo existem 4 zonas azuis, agora recentemente uma 5ª zona azul, né? Uma na Sardenha, na Itália, uma numa ilha grega, outra na Costa Rica, outra na ilha Califórnia, uma regiãozinha da Califórnia, e outra no Japão, na ilha de Okinawa. O que tem de comum essas zonas azuis? Por que elas são chamadas de zonas azuis? Porque são as zonas onde eles encontraram as pessoas com mais de 100 anos, centenárias, né? E qual que é o objetivo desse bate-papo aqui, para encerrar? É discutir quais são os pontos comuns que essas zonas azuis têm que possam interferir nessa vida centenária. Que poderia ser a razão pela qual essas pessoas... Razão não, razão né? Razão. Não, razão. Razão. Não, razão. Não é garçom, é razão. Não, razão. Razão. Isso, razão. Razão. Motivo. Razão. Troca a palavra. Vamos lá então. O primeiro ponto, ó. Existe um propósito de vida, uma razão de ser. Então parece uma frase colocada no vazio, né? Que as pessoas centenárias têm uma razão para viver. Isso é importante. O propósito da vida. Isso, mas isso é muito filosófico, né, Gerardo? O que é uma razão para viver? Razão para viver pode ser qualquer coisa, pode ser um pet, pode ser um filho, pode ser familiar, pode ser o serviço, pode ser um lazer. Mas principalmente, Adel, descobrir por que você está no mundo. Sim, você tem alguma coisa para fazer, você está aqui e você é útil em alguma coisa. E se você descobre qual é a razão que você tem para viver, para você ser uma pessoa útil, isso vai te ajudar. Com certeza. Vai te ajudar a continuar, a lutar, a continuar com os seus sonhos, a ter um propósito. Importante. Um segundo ponto trata de o cultivo de manter laços familiares. Eu lembro que a gente comentou sobre isso no programa anterior, no vídeo anterior, que nem sempre o laço familiar significa um laço consanguíneo. Né? Por exemplo, agora, fala sério, eu te considero meu irmão. Eu também, eu te considero meu avô. Eu te considero meu avô também. Mas é verdade, não existe um laço consanguíneo, mas existe um laço, né? Existe um laço afetivo, um laço de amizade, um laço de respeito, de consideração. Então, nem sempre o nível de parentesco significa esse laço familiar. Às vezes o laço familiar pode ser um bom amigo, o laço familiar pode ser um bom vizinho, o laço familiar pode ser um grupo que você se envolve e participe, o laço familiar pode ser um convívio até de alguma comunidade carente que você participe, né? E olha, na família você tem que mostrar seu afeto, seu carinho por o seu casal, para os seus filhos, seu netos, cônjuge, o cônjuge, seu casal, seu cônjuge. É importantíssimo que você mantenha uma relação boa, que você ofereça seu carinho, compreensão e até seus conhecimentos para seus filhos, seus netos. Isso faz com que você crie laços. Sim, sim. Eu fiz semana passada no check-up anual, só que não foi anual, porque pós-pandemia não tinha ido mais no médico assim fazer o meu check-up, e eu tinha o hábito de regularmente ir. Aí eu retornei ao meu médico, Dr. Bubna, e ele perguntou: Adel, está um tempo sem você vir aqui, eu quero cercar de todos os cuidados ali. Ele programou uma série de exames, uma série de cuidados que eu tenho que ter para ele poder avaliar. Daí ele me perguntou: como é que você está pós-pandemia? Daí eu comentei com ele algumas situações novas que se apresentaram para mim, e um dos pontos que eu comentei com ele é que eu estava com um alto nível de estresse por uma determinada situação, mas um estresse controlável, né? O estresse está sob controle, mas é algo que mexeu assim
comigo. E daí ele comentou, ele falou, olha, Adel, hoje um dos grandes males da sociedade moderna, inclusive que leva a óbito, é o nível de estresse. Né? Então você tem que controlar muito bem o estresse. E por que eu estou comentando estresse? Porque a gente está lendo aqui, evidentemente, como referência, alguns pontos, alguns indicadores. O estresse, o baixo nível de estresse, é um dos pontos que garantem a qualidade nesse processo de longevidade. E de aí a importância, Adel, de utilizar estratégias para você controlar seu estresse, controlar a sua ansiedade. E tem muitas coisas que existem hoje que estão sendo desenvolvidas. Soltar um palavrão. Por exemplo. Solta um palavrão. Por exemplo, mas tem outras, tem técnicas de respiração profunda, tem técnicas de meditação, técnicas de diferentes coisas que você pode fazer, são técnicas e estratégias para controlar o estresse. Por exemplo. Programação neurolinguística. Outro ponto dessas 5 regiões das zonas azuis, eu nunca tinha me atentado para isso e sem querer eu faço isso. Olha que coisa curiosa, as pessoas que atingem a longevidade, ou seja, mais longevas, elas comem até a saciedade. Grosseiramente, gente, falando, são as pessoas que não são gulosas. Isso, ele, de fato, o que fala o vídeo, esse filme que fala dessas zonas, é que eles chegam até 80% da saciedade e param. Eles não atingem o máximo da fome. E esse é um dos grandes males da sociedade, que você come e continua comendo até ficar cheio. Você, como nutricionista, você pode referendar bem esse aspecto, né? Aí, se você consegue identificar sua fome, identificar onde que é o nível para ficar cheio, e você para antes desse nível, você vai ter muitas vantagens. E essas zonas azuis têm como característica que as pessoas comem até um nível que não é o nível máximo. Então elas conseguem identificar e chegam até 80%. O nível de saciedade, né? Exatamente. Outro ponto que aborda essas zonas azuis tem a ver com esse próprio tema anterior, é a questão da dieta ou das dietas, né? A gente mora numa região aqui no Brasil que tem, por exemplo, pouco sol. O sol se apresenta muito pouco na cidade de Curitiba. Toda vez que eu vou no médico, olha, tem que consumir vitamina. Por quê? Porque a gente não expõe o corpo e não absorve determinadas vitaminas. E essas zonas, elas indicam a adoção de uma dieta balanceada. E quando se fala em dieta balanceada, é a questão da pirâmide lá mesmo, né? Você ter um equilíbrio. Não, e até, um dos problemas da idade avançada é que as pessoas deixam de consumir alguns alimentos. Então, deixam de consumir alimentos que contêm vitaminas, deixam de consumir alimentos que contêm proteína. E para chegar a uma idade com saúde, você precisa manter dietas saudáveis, balanceadas, tanto alimentos de origem vegetal quanto alimentos de origem animal, e manter uma nutrição balanceada. É importantíssimo. E uma questão que também é característica dessas zonas azuis é o exercício físico. Todas essas pessoas centenárias são pessoas que regularmente fazem exercício físico, têm atividades que podem ser, na maioria dos casos que vimos, de exemplos, são atividades que são feitas com outras pessoas. Então aí você tem tanto o aspecto social, do compartilhar com outros, quanto o aspecto do exercício físico, que tem muitas vantagens, mas que mantém a pessoa ativa e que vai fazer com que você chegue a uma idade avançada com melhor condição de vida. Eu gostaria de reforçar nessa questão do exercício que não há uma necessidade de fazer nenhuma relação com exercício de alta intensidade, porque o exercício de alta intensidade, essas zonas muito altas de esforço, elas são muito características de atleta, e há muito se discute que a vida de atleta, o exercício feito pelo atleta não é saudável. Né? O atleta, se você olhar do ponto de vista de saúde, ele é um cara que se submete a males.
né? Então hoje existe um termo novo, quando você fala de exercício, existe o atleta recreacional. Existem esses grupos que praticam exercício, os grupos de caminhada, o pessoal da hidro, o pessoal da academia, o esporte recreacional, o esporte social. Então não tente relacionar que para fazer exercício físico você tem que cair numa zona de atleta. Não. O universo que chega ao nível de dizer, tá aqui, ó, o Gerardo é um atleta de alto desempenho. Mas esse universo, a pirâmide é muito lá em cima, é muito pequeno, né? Então desce isso e lembra que praticar exercício é praticar exercício de forma saudável. E isso requer, segundo a OMS, requer uma frequência não muito alta, requer uma intensidade não muito alta. Então é possível sim você incorporar o exercício físico de forma saudável sem perder muito tempo, né? Sem dispor de muito tempo. E eu queria apresentar umas outras duas coisas que essas zonas têm como característica comum. Uma tem a ver com o senso de comunidade. O senso de comunidade é fundamental. Nós já falamos do aspecto social, que está muito relacionado com o senso de comunidade, mas uma característica que vimos dentro daquele vídeo que apresenta essas zonas azuis é que esses grupos de pessoas de idade avançada cuidam entre eles, deles mesmos. Então tem esse senso de comunidade, de se apoiar uns a outros. E tem algum desses países, alguma dessas zonas, tem criado até uma palavra para eles identificar essa comunidade de pessoas de idade avançada. É uma característica presente nas 5 zonas e é importantíssimo para nós entender que não estamos sozinhos, que está relacionado com o primeiro tema. Você como velhinho não está sozinho. Não estou sozinho. Você não está sozinho. Você é um velhinho com um grupo. E a última coisa, Léo, tem a ver com a religião. É sentir que nós estamos ligados. Peraí. Antes da religião a gente pulou algo aqui que é importante. Ah, sim. Pode comentar aí. E vamos comentar. Vamos lá. É assim, tem alguns vícios que limitam muito a saúde. E um deles é o consumo de álcool. Está sumamente estendido na sociedade, é uma coisa permitida, mas todos sabemos que o álcool é tóxico para a saúde. E esses grupos que nós vimos de zonas azuis, o álcool em excesso, né? Eles têm um consumo muito moderado do álcool e só utilizam o álcool em reuniões desses grupos, dessa comunidade, para manter o aspecto social. Mas limitar o consumo de álcool é o excesso, né? O excesso. É muito importante controlar o excesso do álcool. De qualquer coisa, né? Agora você apresenta que você é um cara muito religioso. Não, pode apresenta o tema da religião. Então, assim, o que nós queremos apresentar nessas zonas azuis, uma característica comum é o senso de religião, o se manter ligado a um ser superior, seja qual for a religião. A religião permite que você entenda e que se abra a possibilidade do amor supremo, que você entenda que você está aqui também porque tem uma coisa para cultivo da fé, cultivar sua fé e compartilhar a fé. E se você vê, Adel, todas essas questões que nós temos falado hoje estão todas interligadas. A fé te liga aos outros, a fé te faz viver em comunidade, a fé te mantém com o cuidado do outro também. Então todos esses pontos que nós falamos hoje estão todos interligados, assim, o social com viver em comunidade, com cuidar do outro, com ter um princípio de fé, com oferecer seu carinho, com se aproximar na família, a considerar os outros seus irmãos, irmãs, e todas essas características estão interligadas. Está quase encerrando. Eu queria colocar mais um ponto, que é assim, existem, como a gente abordou hoje, 4 zonas azuis e recentemente incluíram uma 5ª, né? Isso significa o quê? Que quem está fora das zonas azuis não chega a uma vida centenária, certo? Não. Mentira, né? Não é porque você, porque eu, porque o Gerardo, porque qualquer pessoa
não é porque nós não estejamos em uma zona azul que significa que nós não vamos chegar a uma vida centenária. É possível sim. Como? Tenta pegar esses pontos que a gente abordou, a questão da dieta, da saciedade, do exercício físico, redução de estresse, cultivo de fé, manter laços familiares, ou seja, contemplar um estilo de vida que contemple esses aspectos. É possível sim você ter uma vida mais longeva. E transformar sua casa em uma zona azul. Oh, que susto! Transformar sua casa numa zona azul. Zona azul. Né? Gente, assim, a gente está encerrando esse vídeo, lembrando que vocês não estão sozinhos, nós não estamos sozinhos. Somos quase 1,5 bilhão de pessoas nessa comunidade de pessoas de idade maior. Né? Então, a gente não está sozinho. Por favor, participem, convivam com a gente, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, deem um like, indaguem, façam perguntas, críticas. Vocês vão ver que a gente vai trazer coisa muito interessante. Daqui a pouquinho nós vamos trazer alguém para bater um papo com a gente, algum especialista de alguma área específica, mas o objetivo é a gente manter esse canal com essas pessoas de idades um pouquinho maiores em sintonia e cultivando de uma energia que permita a gente enxergar que a gente tem muito ainda pela frente e que literalmente não estamos sozinhos. Tchau, tchau, gente. Tchau, Léo. Tchau. Tchau, Belinho. Tchau, Belinho. Até.